Olá pessoal, eu sou Vander Vinícius Martins, eu ajudo pais e mães a tirarem os seus filhos das drogas e hoje nós vamos estar vendo um tema muitíssimo especial. O que fazer quando as coisas em casa estão sumindo? Observem essa fase da vida da família, pessoal. Nós estamos presumindo aqui que essas coisas estão sumindo em função de alguém que mora nessa casa. E quem é essa pessoa que mora nessa casa, que está talvez aí cometendo um furto, está fazendo com que as coisas sumam, ou até mesmo cometendo um roubo, né, o que é similar a um assalto. Então, o roubo é quando esse ato é realizado na frente das pessoas. Ele pode ser a mão armada, né, ou não, mas a pessoa está presente. Isso acontece às vezes, né, quando os pais já são mais idosos ou quando essa pessoa mora com os avós. Então tem uma diferença física ali e tem um abuso a esta autoridade, que é o avô, a avó, ou o pai, ou a mãe, que não tem condições de barrar fisicamente. Então uma pessoa, o filho ou o neto, vai lá e tira, como já tivemos casos, né? Tira uma televisão, tira uma geladeira, tira um botijão de gás, de casa até de talha e até mesmo de torneiras, né? As pessoas levam embora na presença das pessoas. No entanto, o mais comum mesmo é o furto. As coisas somem e ninguém sabe quem foi, e não tinha ninguém presente, e aquilo está acontecendo em casa. Né? É isso que já está acontecendo na sua casa. Eu pergunto para você, mãe, para você, pai, ou para você, pessoa que cuida, né, de um neto, ou é um profissional, o que está acontecendo aí? Isso também acontece, às vezes, nas clínicas de internação. Somem objetos, às vezes objetos valiosos. Então, tem uma fase do processo de consumo abusivo de drogas que isso pode acontecer. Na verdade, e a pergunta que a gente faz, aqui inferindo, já concluindo, que provavelmente é uma pessoa dependente, que tem abuso de drogas. Não? Então, mas a gente quer ter certeza. A gente pergunta para esses pais ou para esses cuidadores, avós, né, quem é que está fazendo isso? É realmente um dependente, para a gente não cometer aí nenhuma injustiça, ou uma outra pessoa? Tá? Para daí a gente partir para tomar atitudes adequadas, para a gente também ir acompanhando esse processo. A gente pergunta para você, pai, para você, mãe, há quanto tempo isso está acontecendo? Qual que é a frequência? E também pergunto, vou mais longe, se já tem algum tempo, foi feito algo a respeito? Tomou-se alguma providência? Se tomou, o que, como foi feito? Que se ainda talvez esteja repetindo. Né? Ou se não tomou nenhuma providência, por que não tomou? Responder a esse questionamento, a essas questões, é muito importante, porque nós vamos nos deparar aí com uma família que provavelmente está deixando de fazer algo por algum motivo. E que motivo é esse? Tá? Também podemos e até devemos perguntar por que chegou-se nesse ponto. Nós, pela nossa experiência, pelo tempo que a gente tem de estar cuidando, tratando famílias, tanto aquele que é o dependente quanto os pais, a família toda precisa se envolver nos nossos tratamentos, e a gente faz isso. Por que chegou nesse ponto? Antes disso, vários momentos do uso já aconteceram. Isso dura anos. O normal é que quando objetos começam a sumir em casa, que está acontecendo um furto, já se fazem anos, né? E
Então, quantos anos talvez você não esteja sabendo que o filho usa? Será que você realmente acompanha a vida desse filho? Será que você realmente tem conexão com esse filho? Será que foram essas as consequências de talvez ter negligenciado uma relação profunda, um vínculo forte, uma conexão que realmente faz com que essa família esteja coesa? Tá? Precisamos também responder essas questões para a gente poder dar sequência e compreender todo o material que nós temos aqui hoje para ser visto juntos. Tá? Normalmente isso também acontece quando a família é permissiva, os pais são permissivos ou os avós também pode acontecer, né, de deixar chegar nesse ponto, porque essa providência já poderia ter sido tomada muito antes. Talvez esse filho já pudesse ter sido tratado, conduzido, reconduzido de maneira adequada no momento anterior. Né? Será que foi o quê? Medo? Foi falta de conhecimento de como fazer isso? Né? O medo de quê? Medo de enfrentar a realidade da vida. Poxa, é o meu próprio filho que está furtando, fazendo com que as coisas sumam aqui dentro de casa. Será que é isso mesmo? E se for isso, será que ele está usando droga? Não, eu já sei que ele usa, mas eu não fiz nada até hoje. Eu fui conivente com a situação, eu permiti que isso chegasse até aqui, porque eu estou participando desse processo de uma maneira ativa ou permissiva, ou de uma maneira velada, não enfrenta a situação, fica ali com medo de tocar e aquilo ser verdade. Qual é a tua condição nesse momento? Pergunto para você, pai, para você, mãe, para vocês, avós ou profissionais que cuidam, né, de pessoas, de filhos. Tá? Então, a gente continua perguntando, qual é o caminho a ser buscado, tomado? Nós perguntamos, né, tem correção? Tem solução para esse caso? Para a gente botar a família no eixo, botar todas as coisas em ordem? O que eu faria nesse caso? É uma conversa? É uma mudança radical de postura de todos, dos pais, dos filhos? Eu faria o que? Uma internação compulsória? Uma internação como um acordo com esse filho? Como é que é? Eu expulsaria ele de casa? O que é? O que é que eu devo fazer? Nós vamos estar falando sobre isso aqui no decorrer dessa explanação, desse estudo que a gente faz aqui juntos. Né? Qual seria a solução final para isso? Qual seria o caminho a ser escolhido aqui para que a família passe a viver bem? Porque esse estado gera insegurança, gera uma prisão na realidade, porque os pais não querem deixar esse filho sozinho em casa, que pode sumir coisas, eles acabam ficando em casa para poder vigiar a casa, vigiar os utensílios, vigiar o dinheiro, vigiar o talão de cheque. Lá acaba se tornando reféns do filho e da situação por falta de quê? De atitude. Não toma atitude por falta de conhecimento. E quem seria o responsável por essa situação no lar, na família? É responsável, responsabilidade ou culpa? Alguém é responsável por isso. Eu diria, nesse caso, para a gente olhar para o sistema, quem é maior? Quem veio primeiro? Quem construiu a família? Estes, na minha visão, têm a responsabilidade. É um processo de hierarquia. A visão é essa. Significa que os pais são responsáveis por isso que está acontecendo dentro de casa. Pais são responsáveis pelos seus filhos. Pais fazem a condução dos filhos. Não são os filhos que são sem vergonha. Então, eles se tornam através de um processo. Filhos se tornam vagabundos ou se tornam bandidos através de um processo. Tá? Algo vinha acontecendo. Pode ser uma negligência, pode ser uma condução errada,
com essa falta de conhecimento desses pais, o que estava acontecendo? Pode ser que os pais tenham uma tendência a isso também. Será que também são pais que são dependentes? São pais que não têm a força por se sentir culpado por também serem dependentes? Quais níveis de dependência? Um dependente só de cigarro? É um dependente apenas de álcool? É um dependente apenas de maconha? Ou dependente de outro aspecto, não consegue produzir o seu valor financeiro adequado? O que é que acontece aí? As compulsões são várias. A gente fala em compulsão, pensa apenas em drogas? Não, tem outras várias tipos de compulsão. Será que isso também gera peso, gera culpa e não deixa tomar uma atitude necessária, adequada com relação a esse filho? Tá? Outra questão importante é saber o que esse filho faz com o resultado desse furto ou desse roubo. O que ele faz com isso, com essa mercadoria? Tá? Será que ele vende ela antes de ir comprar drogas? Eu já disse para vocês. Então ele rouba ou ele furta para comprar drogas. Normalmente é isso. Pode ser para outra coisa? Claro que pode. Mas normalmente é para que ele possa comprar drogas, ou seja, ele tem que suprir a si próprio. Então, se ele não trabalha, se ele não tem uma condição efetiva de produção da sua independência, produção da sua capacidade financeira, né, do seu próprio dinheiro, dos seus próprios bens, então ele provavelmente vai roubar ou furtar. Tá? E se ele chega com um objeto valioso na boca, que é o local onde as pessoas compram as drogas, ele vai ser roubado de novo ali. Vai ser roubado? Como assim? É porque o valor que eles pagam na troca é muito baixo. É exatamente isso, um roubo. Tá? Já vi pessoas entregarem carro, já vi pessoas entregarem bicicleta, já vi pessoas entregarem a roupa do corpo, tem pessoas que entregam até a cueca. Isso é uma verdade, porque temos casos acontecidos com pessoas que nós tratamos. Para você ver o nível de incapacidade, de incompetência que a pessoa chega, porque ela precisa usar. Tá? E esse processo de uso aí incontido, ele chama-se fissura. A fissura é quando a pessoa tem uma necessidade muito forte, muito exagerada de consumir um tipo de droga. Quanto mais forte a droga, maior é a fissura. Então, você chega nesse ponto, ele faz qualquer coisa para ter o produto, para ter a droga. E esse qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Ele pode furtar, ele pode roubar, ele pode cometer um assalto à mão armada, ele pode assassinar uma pessoa para ter o dinheiro dela, porque ele está em desequilíbrio total. A pessoa sob o efeito de droga, ele não está dentro da realidade ordinária, ele está numa outra condição interna, consciencial, muito diferente. E o estado de fissura é quando ele está disposto a fazer qualquer coisa para ter a droga. Estão percebendo isso, pessoal? Então, se coisas estão sumindo de dentro de casa, que conclusão que vocês chegam? Hein? É que é um momento de risco que está acontecendo em casa. É um momento de risco. Tá? A família está em perigo. Essa pessoa está em perigo. E com isto, providências são necessárias, precisam ser tomadas para resolver, para equacionar essa questão. E é algo que tem que ser feito imediatamente. Pessoal, vocês estão entendendo a gravidade do que está acontecendo? Se a pessoa está roubando, se ela está furtando, tem um risco muito alto acontecendo na família. Tá? Então, uma atitude terá que ser tomada. Por quem? Por quem é responsável. No caso, os pais. Tá? Juntos eles devem tomar uma decisão. Se um não quer ou está receoso, não tem condições, o outro deve tomar. Tá? Mas algo tem que ser feito. Tá? Isso precisa ficar muito claro para a gente poder continuar aqui com esse estudo. Tem que tomar uma providência agora, assim que descobriu. Não interessa o contexto para lá ou para cá. Agora,
Né? Uma coisa que não pode acontecer nesse momento é fechar os olhos para isso e deixar correr. Não pode. Ter medo de enfrentar, descobrir qual é a verdade, né, que o filho realmente está roubando, que ele é uma pessoa que é dependente químico, e isso traz uma série de consequências negativas, isso também é verdade. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fechar os olhos e deixar isso acontecer? Não, isso não pode acontecer. Agora é a hora do enfrentamento. Se a gente quer que o filho, que é usuário, enfrente a realidade dele, que é isso que ele tem dificuldade, né, lidar com coisas difíceis, é o que ele não consegue fazer. Mas isso tem causa lá na infância, na relação com os pais. Eu não estou aqui para culpar pais, eu estou aqui para mostrar a realidade para que os pais possam fazer diferente. Tanto aqueles que vão criar filhos, quanto esse que está com esse filho já adulto ou jovem. Tudo pode ser mudado a qualquer tempo. Tá? Acontece lá é a causa. Mas pode ser mudado depois? Pode sim. Eu vou explicar para vocês como é que se faz isso. Então agora é o momento de enfrentamento. Todo mundo exige que os filhos façam seus enfrentamentos, que eles deem conta disso, que eles possam fazer. Isso é verdade. Tá? É o desejável. Mas como fazer isso? Pede conhecimento e conhecimento profundo. É isso que nós estamos passando para vocês aqui agora. Tá? Se você está com vergonha disso que está acontecendo, não é suficiente para você abafar esse caso. Abafar de quem? Às vezes dos próprios irmãos, às vezes da família, dos tios, dos avós, às vezes até da vizinhança e da sociedade ali em que convive. Tá? Lembra, não abafe o caso, não encubra nada nesse momento. Tem que ser equacionado, resolvido. Família está em risco. Tá? Uma pessoa que está roubando, rouba dentro de casa, ela pode roubar fora, pode assaltar uma loja, pode assaltar uma pessoa, pode disparar uma arma em cima de uma pessoa. Então é hora de tomar as providências. Tá? Se você toma essas providências de uma maneira adequada, você vai ter aí vários benefícios. A família pode mudar de rumo para um rumo bom, esse filho pode ter uma mudança de postura, ele pode se corrigir se isso for feito adequadamente. Tem um jeito certo, adequado sempre de fazer as coisas. Né? Nós já vimos o benefício de que esse filho, se tomar as providências agora, ele não vai se tornar um assaltante. Ele provavelmente não será preso, né? Não vai para a cadeia, que é algo realmente fundo do poço. Assalto à mão armada, já imaginaram isso? Um filho fazendo assalto à mão armada? Um filho se tornar um assassino ou por vontade, ou por fissura, ou porque teve um acidente, disparou uma arma? Vocês já pensaram nisso, pessoal? Isso pode acontecer com um filho em qualquer idade. 13, 14, 15, 16, 18, 20, 30, 40. Tá? A gente trata pessoas aqui de todas as idades. Já vimos e assistimos muitos casos diferentes. Por isso que estamos trazendo essa informação aqui para vocês, pais. E é claro também, se tiver algum usuário, né, assistindo, um usuário pai ou um usuário filho, também vai poder mudar as suas noções, as suas crenças a respeito da vida de pessoas, de famílias que estão envolvidas em uso abusivo de drogas, sejam drogas lícitas, o álcool, o cigarro, ou seja, as ilícitas, maconha, cocaína, crack, ópio, e assim vai. Tá? Então essa é a hora, né, de fazer com que o filho seja responsável por si mesmo. É a hora de fazer com que ele assuma tudo o que ele faz. Né? Se ele faz coisas boas, claro, coisas boas acontecem na existência dele. Se ele dá um emprego, trabalha, né, tem a responsabilidade de cumprir os seus compromissos, né, cumpre os seus contratos, coisas boas. Se é uma pessoa que está aí fazendo coisas que não são boas para ele, assume compromissos fora de casa, do tipo, sai para trabalhar, no trabalho ele não cumpre o horário, lá no trabalho ele pode estar fazendo coisas sumirem também, tendo furtos lá, tem que deixar que ele assuma essa consequência. Se ele é um comerciante, vende produto que não é adequado, vende um produto e não entrega, ele é que tem que assumir essa responsabilidade da sua vida. Né? Tem casos em que os pais encobrem isto, né? Não deixa que essas consequências cheguem. Se o filho vende um produto, não entrega e já recebeu o adiantamento, os pais vão lá, cobrem isso,
Pessoal, não é assim. Às vezes ele rouba alguma coisa na empresa que ele trabalha, os pais vão lá, fazem a reposição. Às vezes ele vai na boca, compra uma droga e não paga, e esse assaltante vai na casa dos pais, os pais pagam para não correr risco de vida. Então, tudo isso encobre, tudo isso não deixa que o filho assuma a responsabilidade. Ele tem que assumir a responsabilidade desde o começo, desde o início. E o início está onde? O início está lá na infância. Então ele passa pela infância, passa pela pré-adolescência, adolescência, jovem, e ali os pais já estavam encobrindo, não deixavam com que ele assumisse a responsabilidade completa, de várias maneiras, não é desse jeito agora como grande. Ali tem outras formas em que esses pais faziam no lugar dos filhos. Não são pais que conduzem ou que mostram o caminho, são pais que fazem o caminho no lugar, a jornada no lugar dos filhos. Preste atenção nisso. Tá? Aí eu pergunto, você protegeria, encobriria, limparia a barra do filho dele mesmo, sabendo que ele está errado? Percebe isso, pessoal? Já começa aí uma questão ética. Pais sabem que os filhos fizeram coisas erradas e mesmo assim protege, encobrindo esse fato, essa situação. O que é que vocês acham disso, pessoal? Isso acontece aí na família de vocês? Vocês já viram isso acontecer na família de outras pessoas? Tá? E eu pergunto para você, de que lado que você está? Você está do lado do seu filho ou você está do lado da verdade? Sobre a verdade, a gente tem muita coisa para poder trazer luz. Jesus disse, o grande mestre, você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. E nesses casos, tem pais que preferem ficar do lado do filho do que do lado da verdade. Teve um caso que eu vou trazer aqui para vocês, que é o seguinte. Um filho cometeu um acidente, né, e estava errado. E meu filho rapidamente liga para o pai ir para o local, e chega lá no local, o pai observa a situação e viu que naquele cruzamento o filho não estava dirigindo adequadamente, e ele simplesmente fala ali no meio do pessoal, né? Olha, não interessa o que aconteceu, eu estou do lado do meu filho. Quais são as consequências da fala desse pai? Quais são as consequências na vida desse filho? Né? Parece que vem uma mensagem subliminar para a cabeça desse filho. Eu posso fazer o que eu quiser, a cagada que for na minha vida, e meu pai vai vir aqui e vai limpar todas as cacas que eu fizer. Não é essa mensagem que passa, pessoal? Então esse filho passa a não medir mais as consequências dos seus atos. E se ainda ele for um usuário de drogas? Né? Ele já não tem uma noção adequada de realidade. E o pai vem e diz, tudo bem, fica tranquilo, o que você fizer, eu assino embaixo e fico do seu lado. Eu não vou ficar do lado da verdade. Eu não vou ficar do lado da honestidade. O que vocês acham, pessoal? A gente deve ficar do lado do filho, nesse momento que comete esse tipo de atitude, ou do lado da verdade, da honestidade, da transparência? O que vocês acham? Estamos correndo aqui já em situações éticas, né? Por falta, talvez, de visão desse pai ou dos pais. Né? Falta de conhecimento, falta de legado, aquilo que vem de trás, talvez também. Né? E nesse caso, ou no caso desse acidente, ou no caso do filho estar tirando as coisas de dentro de casa, ou roubando ou furtando, você chamaria a polícia? Caso você não desse conta? Né? Caso o filho fosse um corpulento, muito maior fisicamente, e você não tivesse condições de resolver, você chamaria a polícia para resolver a situação, para botar todos os pingos no is, se você não tivesse condições? Pensa sobre isso, porque essa é uma saída para que o filho possa assumir a vida dele, para que ele possa viver em segurança. Segurança vive quem é responsável por si, quem pode tomar as decisões próprias. Se os pais impedem, o filho vai viver inseguro para o resto da vida. E esses pais vão ter que cuidar desse filho para o resto da vida, sendo um problema. Tá? E você, pai, e você, mãe, o que você está disposto, o que você está disposta a fazer para impedir que esse filho continue roubando ou usando drogas? O que você está disposta a fazer? Tá? Você internaria
esse filho numa clínica compulsória para dar um tempo, para acalmar as coisas, até você pensar, até ver o que poderia fazer. Poria compulsoriamente numa clínica. Ou seja, você estaria em condição de fazer o que for necessário, né? Ou somente você não quer ter problemas mais e está esperando aí que o milagre aconteça na tua vida e na vida do seu filho, tá? Mas eu quero te explicar uma coisa. Tem um jeito de fazer uma virada, tá? E é isso que eu quero dar para você aqui nesse instante. A virada é: se as coisas estão do jeito que estão até agora, é porque a condução dos pais, é porque a postura dos pais precisa de mudança. Ela precisa ser outra. Na relação com esse filho, e talvez nas outras relações também, mas principalmente na relação com esse filho. Essa postura ética talvez precise ser repensada, revista. Tá? Não se sintam aí diminuídos, ou que eu esteja colocando defeito, dizendo que tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado, cada um é como é e pronto. Eu estou trazendo aqui qual é o caminho, qual é o jeito de fazer uma virada para botar um filho no caminho adequado. O caminho adequado é quando os pais mudam a postura, né? E passam a ter uma postura mais ética. E além disso, eles ultrapassam algumas coisas. Se esse filho está usando drogas, é porque alguma coisa foi interrompida lá atrás. Eu chamo isso de buraco afetivo. A afetividade, a relação de amor com esse filho foi interrompida lá atrás, de 0 a 7 anos. E os pais, né, com muita coisa para fazer, com muito trabalho, com seus próprios objetivos, incluir o filho nos seus projetos, ao invés de descobrir qual é o projeto do filho e deixar ele seguir, não. Trouxeram o filho, amarrar ele nos seus próprios projetos, né? Ou seja, eu tenho que dar conta de ganhar dinheiro, eu tenho que dar conta da casa, do carro, do negócio, né? E o filho é arrastado junto. O filho não é visto como uma pessoa independente e é colocado para seguir o seu próprio caminho. Não, ele é arrastado junto. Percebe isso? Então agora eu vou ter que refazer esse vínculo, gerar um vínculo coeso, forte. Como é que a gente faz isso? Então eu preciso reconquistar, eu preciso refazer a minha amizade com esse filho. Eu preciso me postar do lado, mesmo sendo pai, mesmo hierarquicamente maior, mas agora eu vou ter que fazer um movimento aqui de estar do lado, de conquistar uma amizade do próprio filho, de adquirir cumplicidade, de adquirir intimidade, dar para ele aquilo que não foi dado quando criança. Eu tenho que descobrir isso. Eu estou te passando aqui o caminho das pedras. O caminho das pedras é esse: reconstruir a confiança. Para reconstruir confiança, isso vai levar um tempo. Vai levar dias, meses, talvez até anos. Depende do teu potencial, de você pai, de você mãe, para se transformar numa outra pessoa, para poder ser amigo do filho. Mas não é um amigo qualquer, não é aquela amizade de coleguinha, não. É um outro tipo de amizade. Você é pai, você é mãe, você é grande, hierarquicamente você é maior. Então você tem uma postura de amizade, mas ela é diferente. Você vai adquirir aí cumplicidade e intimidade para de novo estabelecer uma aliança com esse filho que foi quebrada lá atrás. E eu afirmo, é de 0 a 7 anos. Tá? Em outras lives eu explico o que acontece ali de 0 a 7 anos. Aqui eu vou colocar de uma maneira mais sucinta, mas estou comunicando aqui que está lá. Tem outras lives, assistam nossas outras lives para te ajudar a resolver essa questão. Tá? Eu pergunto para vocês também, para complementar, por que os pais encobrem os problemas dos filhos? Tá? Ou os problemas deles próprios? Tá? Eu vejo assim, provavelmente seria o medo da imagem. Vai queimar o filme dentro da família, dentro do meio. Está com vergonha da sociedade. É porque você, pai, e é você, mãe, está se sentindo culpado. Por isso que encobre. Ou seja, não deu alguma coisa lá atrás. Às vezes trabalhava muito, o filho ficava sozinho, e o filho foi dando errado, né? Sofria, chorava, brigava, fazia muitas artes, fazia coisas, pequenos delitos já quando pequeno. Então eu sou culpado porque eu não dei assistência ao meu filho. Isso é culpa. Tá? Isso não resolve agora. O que resolve é ter uma postura reta, adequada. Tá? Você não toma as providências porque não quer que o filho sofra, mas ele já sofre há tanto tempo.
né? E agora ele precisa sofrer talvez um pouquinho mais, mas assumir a postura, precisa fazer o que é adequado. Tá? Será que esses pais não querem que o filho tenha o nome sujo? Por isso que eles pagam todas as contas, por isso que eles encobrem tudo através do dinheiro, de pagar aquilo que o filho abriu de espaço? Ou para os próprios pais não terem o nome sujo, né, através do nome sujo do filho? O que é que está acontecendo aí? Será que já não é hora dessa realidade mudar? Né? Eu pergunto para vocês, o que é segurança? O que é uma família viver segura? Né? Segurança é quando a pessoa está dentro do laboratório da vida, né? Os filhos, os pais, vivendo a vida como ela é. Ou seja, se eu tenho uma atitude, ela tem uma consequência. Se eu tenho uma fala, ela tem uma consequência. E é isso que a gente precisa colher para aprender. É aquele processo de bater a cabeça no muro, bater a cabeça na parede e aprender com o resultado. Você fala, gostei ou não gostei? Se eu não gostei, eu não repito. Esse é o processo que a maioria das pessoas vive. Mas também pode ter aquele processo de ter conhecimento, de ter exemplos antes. Se esse filho está batendo cabeça, é porque tem exemplo dentro de casa. Pode apreciar. Né? Às vezes os pais encobrem aquilo que fizeram e começam a ver só o ideal. Mas esquece de ver também os nossos podres. Também sou pai. A gente não olha para os nossos podres, olha para aquilo que é ideal, para aquilo que a gente quer ver. Mas aquilo que a gente fez que realmente pode ter sido um exemplo ruim, a gente acaba não querendo que isso apareça, não assume essa responsabilidade. Então viver em segurança é quando a pessoa pode colher todos os frutos. Né? Aí ela aprende e passa a tomar as suas próprias decisões. Isso dá segurança, isso dá autoconfiança. Né? Outra coisa que você precisa se perguntar, qual que é a droga que ele está usando nesse momento? Que ele já usou ou que está usando? Né? Porque isso define o cenário. Se ele já está roubando, porque já faz muito tempo que está usando e não tem dinheiro para comprar. Tá? Porque na fase inicial, os filhos costumam não pegar as coisas dos pais. Tá bem? E se é uma droga muito forte, uma cocaína, se já é um crack, então o risco que eu falei ali atrás já é muito maior. Essa fissura, ela já é muito alta se esse uso aí for, por exemplo, de crack ou de merla, que são drogas extremamente fortes. Tá? A heroína não é muito comum no Brasil, então não comento muito sobre ela. Mas em outros países, sim, ela é uma droga que tem uma fissura que ela é incontida. Ela é mais forte, inclusive, que a do crack. Tá bem? Então, saber qual é a droga vai te dar uma ideia, né, de qual é o tamanho do risco que você está correndo aí dentro da sua casa com essa pessoa, assim, do jeito que está. Lembra, providência precisa ser tomada para solucionar quando? Agora. Né? E você precisa saber quais são essas providências. E te digo mais, o momento de fazer a correção nesse filho é agora, mas tem que ser uma correção adequada. Tá? Você precisa saber lidar com o dependente. Você precisa saber conversar de uma maneira adequada. Então, ter conhecimento, né? Saber qual é a causa do uso, o que leva uma criança, um jovem, um adolescente a usar. Né? Saber qual é a causa das dependências, né? Por que ela surgiu. Tá? Esse conhecimento é que vai te dar a condição de ter uma conversa com o filho e de mudar a sua postura. Como também já trabalhei um pouquinho anteriormente ali. Qual é a postura que deve ser assumida, como é que isso deve acontecer. Tá? Só nesse momento é que essa conversa pode acontecer da maneira correta. Porque se você ativar de novo as emoções que são causa da dependência, você piora a situação. E aí, né, a coisa vai desandar de vez. E ao invés de você conseguir melhorar, ajudar e resolver, não, você vai piorar. Essa pessoa passa a usar ainda mais, faz coisas piores e a condição da família também deteriora. Faz tempo, faz anos que eu assisto famílias que às vezes metem os pés pelas mãos e quer fazer as coisas de uma maneira muito própria do jeito que tinha
já vinha acontecendo, né? Na força, no pulso, no punho. Isso já vou adiantar. Não funciona. Ok, pessoal? Já tratei famílias aqui da nossa região que esse filho era, né, claro, um dependente químico já de muito tempo, e desde criança esse filho tinha atitudes de autodestruição, atitudes de causar prejuízos, e esses pais, no decorrer da vida, eles tinham dinheiro para isso, sempre cobriam os prejuízos, sempre pagavam esses problemas que esse filho trazia para ele próprio e para a família. Então esse filho sabia que ele podia continuar a vida dele do jeito que ele quisesse, né, apesar do sofrimento e da dor dos pais e dele próprio e dos irmãos da família, mas isso era assim que acontecia. Tá? E nos últimos anos, quando a gente começou o tratamento, foi que a gente mostrou para esses pais que esse tipo de conduta, de postura, tira a segurança do filho, não deixa que ele viva, não deixa que ele assuma a sua própria condição de ser vivente. E na maioria desses casos, esse filho chega a se casar, casam uma vez, casam duas, casam 3 vezes, né? E esses pais, esses avós continuam criando os filhos dessas pessoas, alimentando as esposas, as casas onde eles passam. Dá para acreditar nisso, pessoal, mas isso acontece, né? E todas as vezes que esse filho arruma um emprego, ou ele arruma um negócio, o negócio dá errado e os pais assumem esse prejuízo. Esse filho vai na boca, compra drogas, não paga, esses pais acabam pagando. Percebe isso, pessoal? Até quando isso vai ser assim? Né? Depois que a gente instruiu, conversou, passou informações para esses pais, também para esse dependente, é que as coisas começaram a mudar. Né? E leva um tempo até mudar. Quanto tempo? Na minha visão, leva o tempo que a família der conta de fazer a mudança de postura. Às vezes levam anos. Tá? E é preciso manter o tratamento, continuar o tratamento, até que as coisas virem por completo. Porque não é um problema do tratamento ou do profissional, é um problema da família que resiste, que não quer fazer as mudanças da forma adequada. Então, às vezes estão apegados, né? Não querem deixar os seus próprios vícios, o próprio jeito de ser, de viver, não querem assumir a vida do jeito que ela precisa para ser vivida boa. Tá? Tem pais, né, que também resistem a fazer os seus movimentos, porque para eles a condição interna não é boa, dado o contexto de vida em que eles estão. Né? Às vezes o momento a coisa está tão difícil, está tão ruim, que o momento é de simplesmente pegar o filho, que já é de maior, que está trazendo muitos problemas, não quer respeitar as regras da casa, não quer respeitar os limites, não respeita os pais, não respeita os irmãos, quebram tudo ali. Né? O que vai fazer, né, nesse momento? Eu diria para esses pais, né, como uma sugestão, uma possibilidade é hora de colocar esse filho para fora de casa. Deixa ele assumir as consequências do jeito que ele quer viver, do seu jeito próprio, fora de casa. Se chegou nesse momento, é hora de fazer isso. Quem faz isso? É o pai, lógico. Se ele não der conta, não tiver físico, não tiver as condições, né, assentadas, ou talvez até ético ou moralmente, chama a polícia. Tá? É hora de pedir ajuda, pedir um reforço aí. Ou alguém da família com essa capacidade para estar junto. Percebe, pessoal? Pode chegar nesse ponto? Pode e deve. Né? Cada um tem que assumir as consequências daquilo que faz, que fala. E às vezes os pais precisam ensinar isso para os seus filhos desta maneira. São casos assim extremos, são extremos, mas pode ser assim. Né? Tem pais que dizem para mim, eu não vou deixar meu filho sozinho, né? Por isso é que eu não vou fazer isso, não vou chamar a polícia, não vou deixar assumir as consequências, por isso que eu não vou botar ele para fora. Beleza, se você não vai deixar ele sozinho, a dependência continua, sua e dele, e você vai ter que cuidar dele para o resto da vida. Né? Só que acontece uma coisa,
normalmente os pais morrem antes dos filhos. E aí esse filho vai viver com quem? De que jeito? Então é melhor cuidar dele agora, antes. É melhor ensinar o bom caminho para ele agora. E se for preciso ser de um jeito difícil, que seja. Se ele não quiser respeitar nesse momento, não tiver condições, que seja. Não é? Tem outros que falam, não, mas eu não tenho coragem de chamar a polícia, vou chamar a polícia do meu filho. Beleza? Então como é que você vai resolver essa parada? Se você não tem força física, não tem moral talvez, não tem ninguém para te ajudar. Como é que você vai resolver essa parada? Vai deixar do jeito que está? Vai deixar todo mundo da família, inclusive você, sofrendo essas consequências por falta de ação, de atitude? A coisa rolou assim até agora. Né? Quantos anos isso está assim? Pergunte para você. Às vezes são poucos anos, mas às vezes são 30, 40, às vezes até 50 anos eu vejo acontecer. Tá? E às vezes tem outros casos. Às vezes o filho está numa fase que ameaça muito os pais, ameaça muito os avós. Mas eu tenho medo dele me bater. Outros falam, eu tenho medo dele me matar. E isso pode acontecer? Pode. Então, não é um caso para você resolver. Aí é hora mesmo de chamar alguém da família ou chamar a polícia para botar limite. Para que ele possa respeitar as regras. Afinal de contas, quem veio primeiro, quem é pai, quem é avô, quem é que precisa ser respeitado. Tá? Então tem aí um ponto de equilíbrio para ser colocado nessa família. E se for preciso chegar nesses lugares, nesses extremos, eu diria que deve ser colocado sim dessa maneira. Tá? Eu digo para vocês, se vocês, para resolver essa questão do filho estar desrespeitando regras e limites, do filho estar tirando coisas de dentro de casa, se você tomar atitudes que gerem mais rejeições, mais raivas, mais desaprovações, mais carências, excesso de controle, repressões, essas emoções, pessoal, vividas das experiências que são a causa do uso de drogas. Todos os fatos, as circunstâncias na relação dos pais com filhos, que os filhos sentiram rejeição, que ficaram carentes, que foram controlados excessivamente, ou que não tiveram nenhum controle, nenhum limite, tá? São essas as causas do uso de drogas, que gera na criança uma ansiedade enorme, que a gente chama de compulsões, tá? Que ela vai precisar compensar mais tarde, para que ela tenha prazer de viver, para que ela possa viver bem, melhor. Ela procura uma coisa que dá prazer, ou é o cigarro, ou é o álcool, ou é a maconha, ou é a cocaína, para compensar, para dar um estado. E nós temos sistemas compensatórios, que é o nosso sistema de dopaminas. Eu jogo alguma coisa para dentro, eles soltam os hormônios aqui dentro, né? Neurotransmissores, na realidade neurotransmissores, que me traz uma sensação muito boa de bem-estar, para que eu viva melhor, para que eu viva bem. Então isso perpetua. É o próprio sistema interno agora que vai fazer com que a pessoa repita. Tá? E se eu gero de novo aqui agora, na minha vontade, no meu jeito de ser, para resolver a questão, mas gerando esses sentimentos nos filhos, piora. Tá? Não vai resolver. Espancar, agredir com palavras, ser grosso, aí só vai piorar a situação. Ser firme e enérgico é diferente de ser grosso, de ser agressivo. Estão percebendo a diferença, pessoal? Que isso possa trazer aí uma base de observação para você pai, para você mãe, para vocês cuidadores, tá bem? É claro que para fazer as coisas sempre tem um jeito certo, talvez não seja o certo, mas o melhor, aquele que dá resultado. Temos que fazer de uma maneira que dá resultado, tá? Eu diria isso para os pais. Já vimos aqui várias atitudes que precisam ser tomadas. A primeira delas é o quê? É a mudança de postura do pai, da mãe, para que o filho mude a postura dele, tá? E claro que esse filho também entra em tratamento. Então, se eu não sei como fazer isso, tenho que buscar conhecimento, tá? Eu tenho que buscar informações, as causas, como fazer isso, é o que eu estou explicando para você aqui hoje. Se você quiser detalhar mais, temos outras lives explicando detalhe de cada uma das fases, de cada uma das etapas. Assista a elas, estude mais profundamente, tá? Para você ter a condição, para ter um diálogo, uma conversa adequada, para ter uma proposta para o filho, antes disso você precisa mudar, precisa fazer aquela conexão, precisa atingir o ponto de segurança, de autoconfiança, de gerar isso nesse filho, para que esse vínculo volte a se estabelecer, porque ele está quebrado. Se ele usa droga é porque está quebrado. Então tem que recuperar isso primeiro,
recuperado, esse filho vai te acompanhar, ele vai estar junto com você. Se você faz diferente, você piora as coisas, né? Eu digo assim, essa atitude, ela precisa ser tomada e da forma adequada. Isso vai fazer com que esse filho volte para a realidade da vida, para a realidade dos pais mudados já em outra condição. Ok? Trazer a família para um tratamento psicoterapêutico especializado. Tá? Os profissionais que têm especialidade na dependência e na dependência química vão poder auxiliar profundo. Então, a mudança de postura, o saber como pode ser auxiliado por um profissional capacitado, habilitado nesse segmento da dependência química. Estão me entendendo, pessoal? Então, no mínimo, os três têm que vir para esse tratamento, têm que realizar esse tratamento. O pai, a mãe e o filho, para saber o que fazer, como conduzir. Os três, junto com esse profissional, vão fazer um time bom para resolver essa questão juntos. Mas os pais podem resolver isso? Sim, claro que podem. Já expliquei aí anteriormente, no item anterior, qual é a postura que tem que mudar, como que tem que fazer, onde tem que chegar, que tipo de relação tem que estabelecer, tá? Para chegar aí. O fato é, tem que colocar um fim na questão, resolver completamente essa questão agora, tá? Não pode deixar para depois. A família está tendo prejuízo, está vivendo insegura, isso não pode continuar mais, né? As perdas estão acontecendo aí nessa família ao passo que ela podia estar vivendo já muito bem, né? E claro, se você não tiver condição de exercer, chame alguém para te ajudar, chame a polícia, faça a coisa virar, tá? E se isso realmente está acontecendo na sua casa nesse momento, é a hora de tomar essa atitude, de colocar um ponto final aí, tá? Pois ninguém merece uma vida do jeito que está aí, nem os pais, nem o filho ou os filhos. Procure instrução, converse, solucione de uma vez essa questão, né? Eu pergunto, será que você está apegado, né, ao que estava antes, ou que está se sentindo culpado? Porque se tem apego e tem sentimento de culpa, pode ser exatamente isso, essas emoções que estão te aprisionando, estão aprisionando você e sua família nesse lugar aí, nesse lugar de dor, nesse lugar de sofrimento. Está apegado à imagem que vai queimar, está apegado ao que as pessoas vão dizer, como vão te ver, né? Ou você vai se expor a colocar as coisas em ordem. Quem está perdendo aí é você pai, é você mãe, é você família, é você filho. É hora da virada. Gratidão por ter estado comigo aqui nesse tempo que eu amo muito fazer, estar conversando, dialogando. Essa, eu digo, é a minha missão de vida. Tamo junto.